Sem demoras, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 1 de Gênesis. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. Um versículo que talvez você já tenha ouvido muito falar dele. Mas hoje Deus ele me deu uma incumbência de animar o seu povo, animar a casa do Senhor, animar a sua família. Amém? E a gente vai entender lá na frente vários pontos para que a gente chegue a essa finalidade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Repita comigo. Tenha ele domínio. Repita mais forte. Tenha ele domínio. Você pode mais. Tenha ele domínio. Por que eu estou pedindo para que você repita tanto, para que você exercite tanto essas palavras? À medida que você vai falando, você vai liberando desígnios que são verdades, desígnios que eu prefiro, e eu não saio dessa verdade que está fundamentado na palavra de Deus. A palavra de Deus é vida para aqueles que ouvem, a palavra de Deus é bússola. Então, quando nós tratamos a palavra de Deus, nós tratamos de verdades. Então eu quero que toda a verdade que você repita nessa manhã seja como uma luz que adentre a uma área talvez que esteja ainda escura, ainda esteja em trevas em seu coração, e que essa luz adentre, que essa luz traga vida, que essa luz traga verdade, que essa luz seja justiça, que essa luz seja aquilo que vai colocar cada coisa no seu devido local. Eu acredito que o Senhor é aquele que, quando Ele liberou a palavra, os mundos foram feitos. A palavra de Deus diz que é por intermédio da fé que nós acreditamos que os mundos, o universo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Então aqui nós estamos estudando, aqui nós estamos ouvindo a palavra, nós lemos a palavra, e essa palavra, ao entrar dentro do seu coração, ela terá um efeito de vida. Eu acredito que eu consigo mais améns mais fortes e mais poderosos. Amém. Você vai se empolgar muito com o que eu tenho para falar. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta inicialmente para te fazer. Você sabe qual é o propósito que você tem? Você sabe qual é o seu propósito? Tem pessoas que pensam assim: não, eu já ouvi essa pergunta, mas eu nunca parei para analisar a profundidade dela. E existe algo que o Senhor quer nos comunicar nesses dias. Existe algo que o Senhor está fazendo com mais poder, com mais força nesses dias. Deus ele está levantando pessoas que entendam o seu propósito. E eu quero te perguntar se você entende qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Ou você acredita que você foi um acaso, você está nessa terra por um acaso, e você tem escolhas por acaso, e você é guiado por acaso. Em toda a palavra de Deus você vê que Deus ele tem propósitos. Ele levanta homens, ele levanta nações, e todas as histórias que estão contidas na Bíblia, elas são recheadas de propósitos. Existe uma ocasião em que o povo de Israel ele não tem propósito, é a ocasião no tempo de Juízes, que a Bíblia diz que cada um fazia o que bem entendia. E é nesse período em que a gente vê uma tamanha anarquia, uma tamanha rebeldia no povo de Israel, um povo que foi chamado para glorificar o seu nome. O que eu quero dizer com isso? Você vê o tamanho do perigo de uma igreja, de uma instituição, de uma pessoa que não entende o seu propósito. Então é por isso que eu te questiono nessa manhã: você sabe o seu propósito? Você já parou para pensar, para refletir mesmo, para meditar? Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Será que o que eu faço no meu trabalho, será que o dom que eu tenho, será que aquilo que eu amo fazer, esse é o meu propósito? Amém?
primeiramente eu quero começar com os pontos negativos, características de uma igreja que não compreende o seu propósito. Primeiro, vida de pecado. Pecado no grego significa amartia. Amartia significa erro de alvo. Aí tem muitas pessoas que pensam assim, por estar com a mente tão cauterizada, por estar com a mente tão acostumada com vários pregadores falando que é pecado, e você tem sempre a tendência de pensar que o pecado é somente aquilo que é correlacionado à área sexual. Não. Pecado do grego significa erro de alvo. Por que erro de alvo? Em oposição ao propósito de Deus para o homem. Porque Deus, quando institui o homem e o seu serviço em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Lembrem só, Gênesis, nota para isso, Gênesis é o livro da sementeira. O que é a semente? O início da vida. Então nós temos como início da vida ali a primeira menção sobre a autoridade, sobre o serviço do homem. Deus ele dizendo para o homem, você foi chamado para dominar sobre a terra, você foi chamado para exercer governo. E o problema de uma igreja a característica de uma igreja, por que eu falo de uma igreja? Eu falei aqui sobre o homem, sobre o propósito do homem, mas eu quero fazer uma linha aqui. A igreja é formada por homens, por mulheres. É um conjunto de homens. Então, quando você não entende o seu propósito, você vive uma vida de erros de alvo. Você vive errando o alvo. Qual é o teu alvo? Como eu te pergunto aqui, se você sabe o seu propósito, você sabe qual é o seu alvo de vida. E uma vida de pecado, por que eu falo pecado? Porque, meu irmão, quando você não entende o seu propósito, quando você não entende o seu chamado, você vai gastar toda a sua força, ao invés de gastar naquilo que você foi chamado para fazer por Deus, ao invés de você gastar naquele destino que o Senhor traçou sobre a sua vida, você vai gastar onde? No pecado. Você vai gastar errando o alvo, em oposição àquilo que o Senhor criou o homem. Deus criou o homem para reinar, para exercer governo. Mas infelizmente é uma ferramenta do diabo, que o diabo usa para matar, roubar e destruir. O diabo ele tem senão uma lábia muito forte. O diabo tem senão argumentos muito rebuscados para falar para você e te enganar, para tirar você do propósito, para tirar você do seu alvo. A palavra de Deus diz em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus que nós não paramos no versículo por aí. Continuemos. Mas o nosso Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Então o diabo ele veio para matar e roubar e destruir. Então como ele faz isso? Implantando o pecado. Tirando você da consciência do que você é. Você foi chamado para você exercer um governo, mas você não está no seu local devido. Quando Deus nos criou, entenda isso, meu querido. Deus ele não faz nada aleatório. Ele não fez uma pessoa e jogou para ela se virar no meio do mundo, não. A palavra de Deus nos diz em sua palavra em Salmos que ele tem um livro e neste livro foi escrito tudo sobre nós. Quantos de nós sabemos o que tem escrito sobre nós mesmos neste livro? Quantos de nós sabemos e estamos nos adequando, alinhando aquilo que o Senhor tem projetado para que a gente vivesse? Então a ferramenta do diabo é essa. Ele tira você do seu propósito, ele te mata. Porque ao invés de você estar construindo vida, você está pecando. E a palavra diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Ele te rouba o teu tempo, rouba os teus relacionamentos. Você nasceu com talentos específicos dentro de você, para que você execute aquilo que Deus chamou para você fazer. Mas o diabo, fazendo você errar de alvo, ele rouba os seus talentos, rouba as tuas habilidades, rouba o teu tempo, rouba você dos seus relacionamentos. Quantas pessoas estão aí destruídas por não terem a consciência de que foram chamadas para terem governo? Meu irmão, quando eu vejo uma pessoa que está entregue à bebida, quando eu vejo uma pessoa que está entregue ao uso de drogas, à fornicação, ao adultério, a uma vida de mentiras, quando eu vejo uma pessoa que sofre com depressão, eu vejo que uma pessoa está errando algo, eu vejo uma pessoa ali roubada.
Eu vejo ali uma pessoa que teve o seu tempo roubado, que teve seus projetos roubados. E Deus não chamou essa pessoa para isso. Quando eu vejo uma pessoa que está escravizada pelo pecado, eu vejo uma pessoa escravizada pelo pecado, mas muito mais que isso, eu vejo um rei, uma rainha em potencial. Eu vejo um administrador, um governo, uma pessoa de poder em potencial. Enquanto o mundo pode rotular como pessoas que são escravizadas, eu vejo uma pessoa que Deus criou para ter domínio sobre essa terra. É por isso que eu quero que você entenda, é por isso que eu quero que você agarre com o seu melhor amém, quando eu liberar palavras assim, porque Deus te chamou para você não errar o alvo. Deus chamou você para você não errar o alvo. Deus não chamou para você ser uma pessoa destruída. Eu sei que eu estou falando para algumas pessoas aqui, eu não sei como está a tua vida. Deus não chamou você para ser uma vida destruída. Deus não escreveu no seu livro. Tem muitas pessoas que pensam assim, pensam que Deus é um Deus esquizofrênico. Deus não é esquizofrênico. Não, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Peraí, calma, está na Bíblia, beleza, mas isso não é uma regra. Quem falou isso foi um homem, não foi Deus. Não foi Deus. Até bonito colocar em canções, mas Deus não falou isso. Tem muitas pessoas que dizem, não, estou no sofrimento, porque louvado seja o nome do Senhor, Deus me deu e Deus tomou. Não, se eu tenho um Deus que dá e toma, eu tenho um Deus doido. Eu tenho um Deus esquizofrênico, Ele não é esquizofrênico, Ele dá e não toma. Quando a sua palavra é liberada, é eterna, é firme. Ele não volta atrás. Se Ele disse que te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele disse que vai te libertar, Ele vai libertar. Se Ele disse para você que Ele vai salvar a sua família, Ele vai salvar a sua família. Meu coração queima muito por isso. Eu vejo, infelizmente, uma geração de homens e mulheres que foram cauterizados, que eles deixaram o passarinho, como diz o pensador, pousar na sua cabeça e fazer ninho. Não deixe o diabo fazer ninho na sua cabeça. Não deixe, não deixe. Diga assim, vai para lá, Satanás. Eu nasci foi para reinar, eu nasci foi para triunfar, eu nasci foi para vencer. A palavra de Deus diz que com o meu Senhor eu piso sobre uma tropa e eu salto muralhas. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Lembra disso. Todas as coisas são o quê? Todas as coisas. Amém? Segundo ponto da característica de uma igreja que não compreende seu propósito: ignorância com respeito à sua identidade. Eu coloquei um versículo aqui de Mateus 16, 18 que fala o seguinte, sobre, vamos lá, está no inteirinho em que Pedro, ele recebe as chaves dos céus, ok? É a história, a passagem a qual Pedro, ele tem uma revelação do Espírito Santo, de que Jesus é o Cristo. E que Jesus diz assim para ele, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra, ele está falando sobre Jesus, ok? Jesus falando sobre ele mesmo, sobre essa pedra você vai edificar a minha igreja. Então essa história é de uma pessoa que entendeu qual é a sua identidade. Essa história é de uma pessoa que entendeu, e logo após você vê Pedro, aquele que deu o start inicial, aquele cara que prega, depois que o Espírito Santo vem, e 5.000 pessoas, 3.000 pessoas se convertem. Esse é o cara que dá o start inicial. Ele dá o start inicial à sua igreja. E esse é aquele a qual recebe de Jesus. Eu vou te dar as chaves dos céus. Ignorância sobre o teu respeito, meu querido, é ter ignorância com relação a afirmações desse tipo. Deus, Ele chamou você para ser sim igreja. E na tua mão também existem chaves que abrem portas no céu e na terra. Que ligam coisas no céu e na terra. A palavra de Deus diz que Deus, Ele nos fez por um pouco menor do que os anjos, mas de glória e de honra Ele nos coroou. Ele nos coroou. Então, uma igreja que não entende o seu propósito, ela vive na ignorância com respeito à sua identidade. Deus deu uma identidade para a sua igreja, uma igreja atuante, uma igreja saudável, uma igreja que reina sobre essa terra, uma igreja que realmente é influência, que conserta o que está errado, que destrói as portas do inferno. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, e infelizmente hoje as pessoas têm ignorância com relação à sua identidade. Elas não entendem que as portas do inferno não podem resisti-la. Deus chamou você para você ser um cara e uma pessoa, um homem, uma mulher, um adolescente que triunfa, que reina, que é cabeça. Amém?
O segundo ponto é o propósito da igreja. Vamos entender alguns pontos do propósito da igreja. Primeiramente, para a gente entender, a gente precisa entender primeiro o significado da palavra igreja, ok? O Novo Testamento foi escrito em grego e quando Jesus fala ali, o escritor coloca eclésia. Eclésia significa assembleia representativa que governava assuntos cívicos. Ou seja, quando o Senhor, Ele te chama, meu querido, Ele chama você para você ocupar uma posição de cabeça. Isso é promessa no livro de Deuteronômio. Deus não chamou você para ser cauda, e sim cabeça. Deus não chamou você para estar na última colocação. Não, eu estou aqui mesmo, me deixa aqui quietinho. Não, Deus chamou você para ocupar cargos de reinado, de governo na sociedade. E sabe de uma coisa, talvez você olhe para si e diz assim, não, mas eu não posso, eu tenho estudos limitados, eu não posso, eu não consigo, eu sou tão limitado, eu não consigo realizar, eu não consigo ser pastor, como você está dizendo aí, uma pessoa que se assenta para reinar. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele te chama assim, eu quero dizer que Jesus, Ele te chama para você ser aquele que representa, aquele que governa, aquele que determina sobre também a vida de outras pessoas. Por mais que você governe algum local, mas você vai governar alguma coisa, nem que seja o seu quarto, nem que seja o seu guarda-roupa, nem que seja a sua família, mas você vai governar. O Senhor chamou você para governar, Ele chama você de eclésia, assembleia que representa o governo. Amém? E é interessante que a eclésia diz que é nos assuntos cívicos, ou seja, meu irmão, cabeça da sociedade, políticos. Em época de política, voltei aqui, quer queira, quer não, para a política. Então eu quero te dizer que você realmente foi chamado. Talvez aqui existam pessoas que aspirem à política. Deus quer te colocar lá, meu irmão, para você defender os valores da família, a moral. Deus quer te colocar lá para você ser representante daquelas pessoas que não levantam a bandeira da morte, do aborto, mas você levanta a bandeira em favor da família, em favor da vida. Amém? O propósito de Jesus ao entregar Cristo para ser crucificado é fazer de sua igreja reis e rainhas. Eu quero parar um pouco aqui nesse subtópico, porque muitas vezes a gente olha assim, não, beleza, Jesus Ele fez isso para mim e tal, mas cara, eu não consigo fazer isso. Eu quero te dizer que você, com essa sua postura, com essa sua incerteza, com essa sua incredulidade, você está desmerecendo o sacrifício de Jesus. Quando Jesus Ele se entrega naquela cruz, quando Jesus Ele cumpre aquilo que o Pai o mandou fazer, Ele cumpre de uma forma para que você seja trazido para mais perto dEle. Tão perto dEle, que onde Ele está assentado no trono, também você se sentasse em tronos do lado dEle. Eu acho que você não entendeu isso. Eu acho que você sinceramente não entendeu isso. O nosso Senhor Jesus, Ele subiu até o mais alto céu. E Ele recebeu um nome acima de todo outro nome. Ao nome de Jesus seja dada toda a glória, toda a honra, todo o louvor. A Ele se prostrem principados, potestades, diante dele se dobrem todo o joelho. E eu quero dizer que é do lado dele que você foi chamado para estar assentado. Assentado. Deu para entender agora? Glória a Deus, né? Gente, o papel às vezes do pregador é esse. É olhar para as pessoas e dizer assim, meu irmão, tem uma palavra queimando dentro do meu coração. Tem uma certeza tão grande dentro do meu coração que eu disse assim, meu irmão, se eu pudesse tirar assim, colocar a certeza dentro de mim, dentro de você. Sabe por quê? Porque Deus Ele quer que você mude a sua postura de pensamento diante dos seus desafios, diante das suas lutas, diante das suas batalhas. O Senhor quer que você mude a forma de pensar diante daquilo que vier diante de você, amém? Então o propósito de Deus ao entregar Cristo, meu irmão, eu entreguei, não foi apenas para te redimir, não foi apenas para te resgatar. Redenção do grego exagorazo, né? Pagar para pôr em liberdade aquele que estava escravo. Deus, Ele não apenas fez isso, e é legal isso porque Ele paga na condição que você era escravo. Do lado de lá você era escravo, do lado de cá você é um rei. Do lado de lá você era um órfão, do lado de cá você é um filho.
Do lado de lá você era uma pessoa sem destino, do lado de cá você é uma pessoa com destino. Do lado de lá, do engano do diabo, você é uma pessoa roubada, morta, destruída. Desse lado de cá você é uma vida que tem uma vida com abundância, uma pessoa que reina, que triunfa. Eu vou ressaltar isso até entrar no seu coração. Amém? Esse é o propósito de Deus, fazer você reis e rainhas. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, que Ele nos fez reino e sacerdote. É propósito de Deus. É propósito de Deus. O que faz um rei? Ele reina. O que faz um rei? O que faz uma rainha? Ela tem uma posição de decisão, meu irmão, sobre outros. É uma posição que está acima de outros. É um cargo elevado, de muitas responsabilidades, mas também de muitos direitos. Deus te chamou sim para ter responsabilidades. Sabe, quando eu vejo um mundo que está em decadência, quando eu vejo um mundo caído, quando eu vejo um mundo escravizado, o meu coração queima para que eu salve aquelas pessoas. Por que eu faço um campeonato de skate? Por que a gente idealiza um campeonato de carrinho de rolimã? Por que a gente levanta um anexo lá no Álvaro N para atender a comunidade carente? Porque nós fomos chamados para reinar. E como reis e rainhas nós decidimos sobre a vida de outros. E eu decido sobre a vida daqueles que não conhecem a vida, que eles irão conhecer a vida através de mim. Isso faz um rei. Determina o que vai acontecer. Amém? Agora a gente vai passar para pontos de uma igreja que governa. Eu queria ler com vocês Colossenses capítulo 1, versículo 3 a 8. É um exemplo de uma igreja que me impactou quando eu li nesses dias. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Vamos lá. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Existe nesse texto alguns pontos que eu quero que vocês entendam. A gente vai estudar um pouco sobre a conduta de uma igreja saudável, como uma igreja saudável se comporta, como uma igreja saudável e que governa, ok? Quando eu falo saudável, eu falo uma igreja que está no seu propósito, que está alinhado com aquilo que o Senhor designou para ela. Então, pontos de uma igreja que governa, a gente vai estudar na vida aqui no exemplo da igreja em Colossenses. O primeiro ponto de uma igreja que governa é a fé. Se você vê nesse texto que nós acabamos de ler aqui, você vê que é uma fé que é afamada. A fé, ela está sendo ouvida em toda aquela região. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que em todo o mundo antigo, esses pontos aqui, incluindo a fé do povo de Colossenses, está sendo conhecida. Então, o primeiro ponto de uma igreja que governa é uma igreja que tem fé, que se move pela fé. E o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que é a certeza daquilo que não se vê, mas a absoluta certeza daquilo que se espera. Fé é aquilo que você não consegue tatear com as suas próprias mãos, mas você tem certeza que ela existe, você tem certeza que vai acontecer. A palavra de Deus nós ouvimos, nós não conseguimos pegar, pelo menos quando nós ouvimos não. A fé vem pelo ouvir, ok? Então quando você escuta a palavra de Deus, você escuta as suas promessas, você tem a chance de brotar dentro do seu coração algo chamado fé.
E isso é uma característica de uma igreja que governa. A palavra de Deus diz que quando Jesus ele vai tratar com Tomé, ele diz assim: Tomé, tu crê em mim porque viu? Bem-aventurado aqueles que creram no que não viram. Bem-aventurado aqueles que creram no que não viram. Então, o que Jesus está falando ali, meu irmão? Quando a palavra de Deus diz bem-aventurado, é feliz, agraciado, meu irmão, feliz. Tu está feliz porque tu está me vendo aqui, está me tocando. Bem-aventurado, feliz são aqueles que creram e não viram. Felizes são aqueles que ouviram a palavra da verdade e creram e não viram nada. Esses sim são felizes. Sabe por quê, gente? Porque é aí onde se prova que existe uma fé consistente no coração do crente. É justamente aí, é não vendo, é não tateando. Não, aqui beleza. Eu acredito que pegar aqui, não, beleza, você desconsidera, mas quando você para e medita assim, meu irmão, Deus falou isso. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, todos aqueles que se aproximam dele, é necessário crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem uma coroa para você, meu querido. Deus tem um galardão, uma recompensa para te dar. Deus, ele quer plantar, ele quer acender, ele quer, se estava apagado, ele quer reacender a chama de fé que existia no teu coração. Deus é um Deus generoso, Deus é um Deus que gosta de liberar presente para os seus filhos, que gosta de liberar recompensas para os seus filhos. E quando ele chama você por fé, para que você tenha uma vida por fé, para que você ande por fé, para que o teu futuro seja vislumbrado pela fé. Sabe por quê? Porque ele é o Deus que recompensa a sua fé. Deus é um Deus que galardoa a sua fé. Deus é um Deus que te presenteia através e mediante da sua fé. Amém? Sabe qual é o segredo de uma grande fé? É você não estar tão disciplinado ali na lei, ser um cara tão metódico. Existem duas situações na Bíblia de grande fé. Uma situação de um capitão da guarda romana, que ele pede para que Jesus cure a sua filha, e ele diz assim: não, Jesus, me dá uma palavra que onde ela está, ela vai ser curada. E o que Jesus diz? Nunca vi tamanha fé. E outra é de uma mulher que diz assim: Senhor, Ciro Fenícia, Senhor, cura a minha filha. Cura a minha filha. E Jesus disse assim: eu nunca vi também uma fé como essa em Israel. Bem, Jesus, no seu trajeto em Israel, ele fala de duas grandes fés. Aí você diz assim: meu irmão, qual é o denominador comum entre essas duas ocasiões? Um era homem, outro era mulher, um era capitão, outro era uma dona de casa. Eram de nações diferentes. Onde está o denominador comum? Lá na frente a gente vai ressaltar sobre isso, mas o denominador comum entre os dois é porque eles não conheciam a lei. E a Bíblia diz que a lei é um ministério gravado em pedras e ela é morte. Então o fato deles não conhecerem a lei, eles viram a Jesus, eles viram assim: por que eu estou falando lei? Porque quando eles olharam para Jesus, eles não olharam para si dizendo assim: poxa, eu não posso ter o favor dele. Eles não tiveram essa afirmação. Quando eles olharam para Jesus, eles não afirmaram desse jeito: não, eu tenho que primeiro cumprir a lei para depois receber um favor dele. O homem é desse jeito. O homem quer primeiro obedecer, fazer algo que é concernente ao poder da sua carne, para que ele tenha algo do Senhor. Mas aqueles que vivem pela fé, vivem naquilo que eles não veem. Eles não são guiados porque veem. E sabe de uma coisa? A gente não pode ter visto o sacrifício com os nossos olhos carnais. Nós não podemos ter visto Jesus sendo pendurado numa cruz. Mas pelos olhos da fé eu consigo vislumbrar o Cordeiro de Deus sendo sacrificado em favor da humanidade. E através desse sacrifício eu receber dele graça sobre graça. A Bíblia diz que você não recebe apenas graça, mas é graça sobre graça. Não vá até Jesus pensando: Jesus, ele vai me curar, vai dar a vitória, ele vai conceder a vitória sobre aquilo que eu venho pedindo, ele vai me fazer ter um emprego novo, vai me fazer sair dessa miséria se eu cumprir algum pré-requisito antes. Não, nosso Deus é um Deus generoso, que quando olhou para o aleijado, ele não perguntou para o aleijado: ei, você cumpriu os 10 mandamentos? Ele disse: seja curado, levanta e anda. Esse é o poder da graça, e muitas vezes muitos cristãos têm sido roubados disso.
Eu quero que você não tenha fé na fé, eu quero que você tenha fé no Filho de Deus, fé naquilo que Ele fez, porque se Jesus um dia subiu à cruz, foi para que eu e você nós tivéssemos vitória sobre todas as coisas, como a palavra diz em Romanos, vocês foram chamados para triunfar, para ser vitoriosos, acima de tudo, por intermédio de Cristo Jesus. É por intermédio dele, o Evangelho gira em torno dele, é Ele o causador de todas essas coisas, e é por isso que nós plantamos o nosso coração na fé, fé nele, fé no sacrifício que Ele realizou por nós, porque só assim nós iremos atingir o nosso propósito de vida, que é reinar e dominar. Deus te chama para isso, amém? Esse é um ponto saudável da igreja, fé. Nossa, quando eu falo sobre fé, meu irmão, meu coração queima. Deus ele tem me levado a alguns desafios de fé. E sabe de uma coisa, eu fico às vezes, meu Deus, desamparado, eu entrego aquilo que eu estou olhando assim, isso aqui é o meu sustento, eu vou entregar. E sabe de uma coisa, Deus ele me surpreende mais, Ele diz assim, filho, eu estou te chamando para você viver por fé. Eu estou chamando você para você pisar onde você não está vendo, mas sabe o que? Ele está desenvolvendo a realidade dele dentro de nós. E a realidade dele é um rei que existe dentro de nós. A realidade dele é um justo que reina dentro de nós. A realidade dele é um cara de amor, é um cara que é vitorioso dentro de nós. É um cara que não existe muralhas na frente dele, porque a palavra de Deus diz, operando eu, quem vai impedir? Essa é a realidade dentro de nós. Creia nisso, meu querido. Vai ser tão mais fácil. Você vai reinar, não estou com raiva de ninguém não, porque nossa, chega o ar-condicionado aqui, né? Meu Deus. Liga, esse ar-condicionado tá ligado? Amém. Segundo ponto de uma igreja que governa, é uma igreja que tem amor fraternal. O que é amor fraternal? Amor pelos irmãos. Só. E tem alguns pontos dentro do amor fraternal. Quem ama, a palavra de Deus diz que quem ama o seu irmão, ele é prova. Se você quer saber de uma pessoa que nasceu de novo, quer nascer de novo? Nascer de Cristo, nascer da água do Espírito, aquilo que Jesus fala para Nicodemos, o sumo sacerdote. Aquele que nasce de novo, existe uma característica para essa pessoa, ele ama. Ele ama os seus irmãos. Ele ama aquilo que não vê, que é Jesus, e ama muito mais seus irmãos, aquele que ele está vendo. Muito mais não, porque primeiro você tem que amar a Deus, né? Acima de todas as coisas. Mas ele ama. E a Bíblia diz que João, ele prova, como é que você quer amar aquele que não vê, e você não exerce amor sobre aqueles que vocês estão vendo. Então, um dos pontos da igreja que governa é o amor fraternal. E uma das provas de se ter um amor fraternal é que você nasceu de novo porque você ama. Se nasceu de novo, ama. Ama a Deus, ama os irmãos, ama a tia, ama a madrinha, ama o cachorro, um periquito, ama tudo, ama o céu, ama aqueles que estão te fazendo mal, ora por eles, você é misericordioso. Isso daí denota que você nasceu de novo, porque o seu coração está repetindo os mesmos feitos de Cristo. E sabe uma coisa, ele orou por aqueles que o perseguiam, ele liberou perdão por aqueles que estavam matando naquela cruz. Essa é prova de uma igreja que governa, amém? O amor fraternal, ele também é um fundamento para se obter bênçãos. A palavra de Deus diz que é na comunhão dos irmãos. Os estudantes aqui da escola da fábrica vão saber, né? É na união dos santos que o Senhor ordena a bênção, isso mesmo. Então o amor fraternal, aquele convívio, aquele negócio que você gosta de estar lá na praça, o seu irmão conversando, né? Você gosta de estar lá jogando o war, né? Quase matando teu irmão, porque o teu irmão tá, né, te matando lá no jogo. Não tem nada não, eu te amo, irmão. Quebrando o controle do videogame do outro. Mas isso é família, cara. Isso é irmandade, tá entendendo? Então, quantas vezes assim, eu conversei com pessoas e eu também sou prova de que, estando na comunhão dos irmãos, eu fui abençoado. Quantas vezes? Meu Deus, eu cheguei lá com a cabeça assim, cheia de preocupação e tal, e ali, sentei, conversei, compartilhei com os irmãos, recebi, fui edificado, e eu liberei palavras que o Senhor estava falando para mim, e o irmão foi edificado, e nós trocamos edificações, e levantamos edificações. Amém. Amor fraternal também é uma ferramenta de evangelismo, como Jesus ele falou. Jesus disse que
o que vai fazer o mundo conhecer os seus filhos é o fato de nós amarmos uns aos outros. Então, o amor fraternal também é uma ferramenta de evangelismo, ok? Primeiro ponto de igreja que governa é a fé. Segundo, amor fraternal. Terceiro, maturidade, frutificação e crescimento. Quanto mais você conhece do Senhor, mais você vai crescendo. A Bíblia diz que quanto mais você vai crescer e vai frutificar no conhecimento de Cristo. Um coração maduro é um coração flexível, um coração que entende para onde o Senhor está indo. A palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são como o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Talvez você não sabia o sentido dessa palavra, mas Deus está falando ali de flexibilidade. Você está aqui um dia, não, estou ali depois, porque Deus está te chamando para isso. Tem um coração maduro, um coração que frutifica, um coração que cresce, ok? A vida de Cristo dentro de nós, ela produz frutos. Eu falei sobre propósito aqui, e o meu sermão é sobre propósitos. E quando o Senhor ele chama o homem e a mulher para seguirem, para o seguirem, ele chama para eles frutificarem e crescerem. Tem pessoas que dizem assim, não, eu não quero ter muita responsabilidade não. Querido, com responsabilidade e problemas você cresce. Com responsabilidades e problemas você cresce. Às vezes tem algumas ideologias do mundo aí que tira a responsabilidade de você, né? Que dá a outros, não. Quando Deus te chamou para ter problemas mesmo, meu querido. Você vai ter problemas e ali você vai o quê? Amadurecer, você vai ficar com o tutano mais forte. Amém? Frutificando e crescendo. Quarto ponto, honra às autoridades. Nesse trecho nós lemos aqui de Colossenses, você vê que existe um homem que disse assim, meu irmão, esses caras me amaram demais, me receberam. Um cara que foi levar a palavra de Deus. E sabe de uma coisa, gente? Às vezes a gente tem a tendência de menosprezar e de não honrar aqueles que estão sobre nós. Eu quero falar hoje em específico a honra para cima. A honra é tridimensional. Para os lados, para baixo. Mas eu quero falar hoje sobre a honra para aqueles que construíram algo em você. Para o teu professor, para o teu pastor, para os teus pais. Eu quero dizer que eles são dignos sim de honra. Então receba eles com honra, porque isso é um dos pontos da igreja que governa, ok? Agora eu tenho chaves para você reinar em vida. A gente tem aqui um aparato sobre uma igreja que reina, ok? Eu enumerei pontos aqui, eu avaliei. Meu irmão, quando eu vi assim que a fama deles estava sendo espalhada, que esses caras eram influência, eu disse, nossa, essa é uma igreja que está exercendo realmente o seu papel, o seu propósito aqui na terra. Agora me diga uma coisa, isso aqui pode ser, na tua mente pode ser somente correlacionado à Bíblia, ao Evangelho, a falar em línguas, não, irmão. Quero dizer que esses caras aqui, eles invadiram todos os setores da sociedade, eles foram bênção em tudo aquilo que eles faziam. Em tudo aquilo que eles faziam, ok? A primeira chave para você reinar em vida é a mudança de mentalidade. Quando minha mente é transformada, tudo ao meu redor tende a expandir a transformação que iniciou em mim. A verdadeira transformação, como alguns pensadores, algumas pessoas falam, a verdadeira transformação, ela se dá primeiramente de dentro para fora. É tão interessante, gente, que quando Deus ele instrui o povo de Israel no Antigo Testamento a seguir as suas leis, ele diz o seguinte, tu vai pegar essas leis aqui, tu vai anotar nos batentes, vai anotar nas portas, vai anotar na roupa, na mão, nos braços, anotar em todo canto. Por quê? Porque a lei era algo que era ensinado de dentro para fora. E talvez você podia até decorar, tá entendendo? Você podia até passar assim, não, eu sei disso aqui. Mas diga se a verdadeira transformação é quando dá aquele plim na sua cabeça. E você entende, nossa, meu irmão, eu fui transformado. Passei tantas vezes por esse versículo aqui na Bíblia e eu nunca entendi. Nossa, então, ou seja, houve nascimento. Pastor Vitor, quando eu estava dando a escola Ser pra gente, ele falou uma coisa. No reino de Deus você não aprende, você nasce. Isso aí é bem cabeçudo, meu irmão. No reino de Deus você não aprende, você nasce. Ele disse para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Tinha muita lei, tinha muita regra, tinha muita palavra, tá entendendo? Não sei de tudo isso, o cara é um cientista, meu Deus. Mas se não nascer aqui dentro, não há o verdadeiro aprendizado.
Então é necessário você mudar de mentalidade, mudar o seu coração, ok? Porque quando você muda a sua mentalidade, você começa a absorver, você começa a compreender os desígnios de Deus para o homem. São aqueles a qual eu venho no decorrer do sermão todo falando. Você foi chamado para você triunfar, você foi chamado para ser um filho, não um órfão. Você não foi chamado para ser uma pessoa desamparada. Você não foi chamado para comer as alfarrobas do diabo, longe do Senhor. Você não foi chamado para você ser quebrado no mundo aí, escravizado pelas mentiras do pecado. Você foi chamado para você ser um filho de Deus e com Ele você reinar aquilo que Ele, onde Ele te colocar. Você foi chamado para isso. Se você compreende, quando você muda a sua mentalidade, você está preparado a compreender os desígnios de Deus para o homem, ok? Mudança de mentalidade gera mudança de comportamento. Não tem uma pessoa que teve o coração transformado pela palavra do Senhor e ela permanece a mesma. No decorrer da minha vida, eu tive várias palavras que foram rema. Várias palavras que tiveram uma total relevância, eficácia e transformação dentro do meu coração, que me fez mudar a forma de pensar, mudar a forma de agir. Então eu quero te dizer, meu querido, se você está olhando para a sua vida agora e você está olhando para ele avaliando, poxa, por toda a minha vida, eu fui escravo das mentiras do diabo, eu não consegui tomar posse daquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu quero dizer, muda a tua mentalidade, muda a tua mente. A palavra de Deus diz que Ele nos daria a mente de Cristo, que é o Espírito Santo, e você tem apenas que crer nisso. Se você crê que você tem uma nova mentalidade, o Espírito Santo Ele vai vir, vai te batizar com uma nova mente, vai te batizar com novas perspectivas de vida, vai te falar do teu desígnio, do teu destino perfeito, amém? Então tenha a sua mudança de mente, que você vai reinar em vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz simplesmente isso, que Ele nos chamou para reinar com Ele. Amém? Então quando você muda a mente, você tem certeza nessa palavra e você vive essa palavra. Amém? Segundo ponto, segunda chave, imitar o Cristo obediente. Esse é um dos trechos na Bíblia que eu mais amo. A palavra de Deus diz que que o nosso proceder, segundo a nova versão da Bíblia, né? A NVI. Ele disse que nós temos que ter o mesmo proceder, o mesmo sentimento que estava no coração de Jesus também habita em nós. E aqui Paulo está dizendo, sabe o quê? Que Jesus ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua glória, ou seja, ele tinha uma glória, ele abriu mão da sua glória. Ele não usurpou ser igual a Deus, por mais que ele fosse igual a Deus, por mais que ele tivesse direito. Se fez carne, como homem habitou entre os homens. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E sabe de uma coisa? Eu quero chamar você para você obedecer a Cristo, porque isso é o que te vai fazer reinar em vida. A Bíblia diz que o nosso proceder, o mesmo sentimento em nosso coração, o mesmo sentimento em nosso coração, o mesmo sentimento que estava no coração de Jesus, de obedecer até a morte. Aquele que ama obedece, como foi cantado na canção aqui. Então quando você ama, você obedece, e nós imitamos o Cristo obediente. Sabe por quê? Porque a mesma consequência desse Cristo obediente recairá de nós, se nós andarmos também com essa chave, usando essa chave da obediência. Porque a palavra de Deus diz que Ele se desfez a sua glória, Ele habitou entre os homens, Ele não usurpou ser igual a Deus, Ele foi obediente até a morte de cruz, mas ao nome de Jesus foi dado o poder de se assentar acima de todo outro nome. E eu quero te dizer, meu querido, que se você for obediente como Ele é, também vai ser dado o direito para você de se assentar onde Ele está sentado. Se o apóstolo Paulo está chamando você para imitá-lo na sua obediência, até uma obediência que vai te custar a vida, eu quero te dizer que se Ele está te chamando para você imitá-lo nesse quesito, também Ele está chamando você para imitá-lo na sua recompensa. Amém? Terceiro ponto, perseverança, perseverar. A Bíblia diz que aqueles que perseveraram com Cristo, eles reinarão.
Amém? Perseverança está correlacionado a um coração que está firmado, firme, fortalecido na fé. Faça chuva, faça sol, na doença ou na saúde. É um casamento, meu irmão, é perseverança, é isso mesmo, é uma aliança. Perseverança está correlacionado à aliança. Quando você diz, eu aceito Jesus, você estava casando com Ele, e ali você estava tendo um compromisso com Ele. Se você é perseverante com Cristo também você vai reinar. Assim como Ele recebeu uma coroa, você também vai receber. Amém? E esse que é um dos pontos chaves que está até nesses versículos que nós lemos: receber da graça abundante e do dom da justiça. No versículo 6 diz o seguinte: que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, ou seja, todas aquelas características que eu falei, de uma igreja forte, de uma igreja saudável, de uma igreja que governa, desde o dia em que ouvistes, ok? Não apenas ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Por que eu quero terminar com isso? Porque eu quero te dizer, meu querido, que aqueles que não entenderam a graça, aqueles ainda que vivem debaixo do jugo da lei, aqueles ainda que vivem sendo escravizados por uma mentalidade de lei. O que é lei, meu irmão? Lei é aquilo que você faz para Deus tentando agradá-lo. Lei é aquilo que está correlacionado à tua força humana. E assim, não, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou colocar os meus pés no chão aqui, Deus vai olhar para mim. Você está em pecado e você não tem coragem de chegar a Deus. Antes você quer fazer algumas obras para você voltar até o Senhor. Isso é lei. Mas aqueles que entenderam que nós recebemos dele graça sobre graça, o que é isso? Favor imerecido, favor que você não merece. Se você entender isso, meu querido, você vai reinar em vida. E eu quero finalizar isso. Eu quero finalizar hoje o meu sermão dizendo um versículo que foi um dos versículos que mais me chamou a atenção na Bíblia. A palavra de Deus fala através do apóstolo Paulo, que através de um homem entrou o pecado na terra. E por consequência a morte. Por causa de um homem reinou a morte sobre a terra, reinou a morte sobre os homens. Mas muito mais aqueles que receberam o dom da justiça e a graça abundante reinarão em Cristo com vida, reinarão com Cristo. A Bíblia não fala aqueles que receberam a disciplina, a Bíblia não fala aqueles que receberam o zelo, por mais que disciplina e zelo sejam pontos positivos para o homem, mas a Bíblia diz que aqueles que reinaram, aqueles que irão reinar com Cristo, são aqueles que receberam o dom da justiça e a graça abundante. Sabe por quê, querido? E quando você olha para si, você vai ver pecado, e os teus pecados, se você tem a mentalidade de condenação, Ele vai te condenar e vai dizer assim: não posso fazer para Deus, porque eu estou em pecado. Mas sabe o que é o dom da justiça? O dom é presente. A palavra de Deus diz que nós teríamos que ter uma recompensa, porque como foi dito aqui na pregação, o salário do pecado é a morte. Então pelos nossos pecados nós deveríamos morrer. Nós deveríamos pagar pelos nossos pecados. E o que é o dom da justiça? O que é o presente da justiça? É um homem totalmente santo que pegou aquilo que era recompensa, aquilo que você tinha que pegar, pegou a tua culpa, a tua condenação e pregou numa cruz. Porque a palavra de Deus diz que toda cédula que era contra nós, Ele pregou na cruz, cravando e apagando com seu próprio sangue. Esse é o dom da graça. Esse é o dom da justiça. E quando você entende o dom da justiça e a graça abundante, por que é graça abundante? Porque não é apenas graça que Ele derrama sobre nós, é graça sobre graça, é favor, mais favor. Eu quero que você olhe para dentro de si e diga assim: eu posso ter pecado, mas eu fui chamado para reinar em vida, porque o Messias